Olá pessoal, olá, minha saudação para vocês. Está começando mais um momento de estudo bíblico. Hoje nós vamos dar um foco no texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 ao 17. Eu sou o pastor Ismar Pintes e esse programa é em nome da comunidade luterana Cristo, aqui de Porto Alegre. E queremos compartilhar com todos vocês que estão aí nas redes sociais, esse momento que nós sempre publicamos nas quintas-feiras à noite, e estamos seguindo aí uma série falando e refletindo sobre as 7 cartas do apóstolo João às igrejas, às 7 igrejas, que está no início do livro de Apocalipse. Nós queremos então examinar esse texto bíblico de hoje, Apocalipse 2, 12 a 17, examinar os elogios e as críticas que Jesus faz à igreja que está em Pérgamo. E ao examinar esse texto, ao examinar esses elogios, essas críticas, nós também examinamos a vida da gente e refletimos sobre o que Deus tem a nos dizer, a nossa comunidade, a nossa igreja, a nossa vida individualmente. Esse é o convite, então permaneça com a gente. Dê a sua saudação também aí nos comentários, deixe a sua curtida, também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam também refletir na palavra de Deus. Nós vamos então começar aqui, dando uma olhada, né? Quero lembrar aqui que a cidade de Pérgamo, ela tem relação com o termo pergaminho, lembra os pergaminhos, aqueles rolos onde os textos, os livros eram feitos, escritos, pergaminhos, tem a ver com a cidade de Pérgamo. Eu vou logo adiante comentar um pouco como curiosidades gerais também deste texto, também desta história, tá bem? Repito para você aí, você pode pegar a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 ao 17, beleza? Vou começar então a ler para nós, até vou tentar colocar aqui embaixo para também vocês visualizarem o texto bíblico. Eu vou ler na íntegra o texto, depois eu vou começar a comentar as partes separadas para a gente ir refletindo, tá bem? Está escrito assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Esse é o texto bíblico. Percebam que tem várias expressões típicas, como do livro de Apocalipse, que são saudáveis explicá-las, aplicá-las, o que queremos fazer então daqui por diante. Ok? Então, veja que o primeiro versículo, a primeira frase do nosso texto em Apocalipse 2:12 diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva. Ao anjo da igreja em Pérgamo. Ao anjo, como assim escrever ao anjo, né? Nós temos que lembrar aqui que ali em Apocalipse 1:20, a imagem, a visão que João, que foi quem escreveu o Apocalipse, tem, é de 7 candelabros
e 7 estrelas. E ele explica que 7 candelabros são as 7 igrejas. É até muito significativo e bonito isso, né? Porque o candelabro que ilumina tem a imagem da igreja, que anuncia a palavra, que é a luz que ilumina as pessoas. E as 7 estrelas, ou 7 anjos, a expressão anjo, ela também é traduzida por mensageiro. Então ali são os 7 pastores, os 7 responsáveis pelo anúncio público da palavra de Deus naquela igreja. Então, ao pastor da igreja de Pérgamo, escreva o seguinte. Essa é a primeira expressão do nosso texto, tá bem? E aí tem Pérgamo, então, que é uma dessas 7 cidades citadas ali no início do livro de Apocalipse. Cidade muito importante na história, especialmente do ponto de vista cultural, importantíssima. Há arqueologias descobertas desta cidade, ainda hoje, Bérgama, que é a cidade atual, tem lá as ruínas, né, desta cidade antiga, que, por exemplo, tem um dos teatros assim com a maior inclinação que tem assim dos lugares onde sentar. Você pode consultar isso aí nas imagens do Google, procurar descobrir a cidade de Pérgamo. Está num local assim bem elevado, era também muito segura por causa disso, né? Podiam lá em cima fazer a segurança desta cidade. Dentre as coisas que se destaca desta cidade está aí a questão dos pergaminhos. Tá? E eu quero vincular com um texto bíblico que eu vou continuar lendo aqui para vocês, tá bem? Continuando então o nosso texto, ainda no versículo 12, diz assim: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quem está falando aqui, pessoal, é Jesus. É Jesus. E ele se identifica aqui como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Vocês lembram nos evangelhos, Jesus às vezes se apresenta dizendo: eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo. Aqui ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que significa isso, né? Que expressão é essa, afinal? Aquele que tem a espada afiada na boca, né? Que sai da boca, depois tem essa expressão. Bom, do ponto de vista bíblico, gente, apesar de ser uma estranha imagem, não é tão difícil assim. Por que eu digo isso? Porque em 2 textos lembra a aplicação direta que a palavra de Deus é a espada. Eu vou ler para vocês agora Hebreus 4,12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ou seja, afiada dos 2 lados, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E Efésios 6,17 também fala em pegar, tomar, né, as armas. E aí quando ele fala em pegar a espada, ele mesmo explica em Efésios 6,17 que a espada é a palavra de Deus. Então Jesus é aquele que é o verbo eterno, a palavra eterna, ou seja, aquele que tem a espada afiada dos 2 lados, a espada de 2 gumes, que está muito, muito próximo aqui, né? E hoje nós lembramos que essa palavra está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, já no começo da conversa de Jesus com esta igreja, ele está orientando que eles precisam ter essa espada afiada, essa espada de 2 gumes, e que é ela que vai dividir as coisas, que vai dividir alma e espírito, no sentido assim daquilo que é próprio do coração humano e aquilo que é do Espírito de Deus. Vai discernir os pensamentos, vai fazer com que eu compreenda o que é certo e o que é errado. Pérgamo era uma cidade, eu já vou comentar um pouco mais disso, extremamente pagã. Todo tipo de doutrinas erradas ensinadas ali.
múltipla religiosidade com tronos que confundiam o ensinamento. E como é que eu posso ter clareza do que é erro e do que é errado e o que é certo, o que é mentira e o que é verdade, se não apenas conhecendo a palavra de Deus, tendo a espada que discerne, que separa as coisas? Hoje dizemos que é um livro. E eu queria fazer um adendo aqui, falando que a Bíblia é a palavra de Deus, que é essa biblioteca, né? A Bíblia tem 66 livros e tem essa expressão também porque tem essa coleção de livros, ela própria é uma biblioteca. E é curioso que Pérgamo é conhecida culturalmente, especialmente porque tinha uma das maiores bibliotecas do mundo. Ela era conhecida por isso. E se você for estudar a história, saberá que era no Egito que estava a maior das bibliotecas, em Alexandria. E conta que no século 3 antes de Cristo, o rei, enfim, o comandante, a autoridade de Pérgamo decidiu que ele teria a maior biblioteca do mundo. Então, ela estava rivalizando com Alexandria do Egito. E conta a história, eu não escutei, não li a fonte primária, mas vi um historiador comentando que o rei de Pérgamo, então, o líder de Pérgamo, contratou o bibliotecário da Alexandria para dar continuidade a esse projeto de construir a maior biblioteca do mundo em Pérgamo. Provavelmente ele foi lá para o bibliotecário de Alexandria e disse: quanto está ganhando? Tanto, te dou o dobro para te ir para Pérgamo lá e me auxiliar no projeto de construir a maior biblioteca do mundo. E essa ação dele, entre aspas, roubando ou tirando o bibliotecário da Alexandria, deixou o faraó do Egito, o rei do Egito, bravo mesmo, deveras bravo. E o que então o rei do Egito, o imperador, o faraó do Egito, como era chamado, fez? Pelo que eu sei, era o Ptolomeu. Ele proibiu a venda de papiros para Pérgamo. O que é isso aí? Então, mais uma questão aqui de cultura geral, né? Papiro era o papel, vamos dizer assim, que era utilizado nas escritas, para as escritas. E de onde que vinha o papiro? Vinha do Egito. Quem dominava essa técnica e era o grande exportador de papiro era o Egito. E esse papel ele era feito a partir de uma planta, um papiro que tinha junto ao rio Nilo. Então o Egito dominava essa técnica, fazia essas folhas prensadas, fazia o papel e exportava para o mundo inteiro, inclusive para Pérgamo, que precisava desse material para ter então a sua maior biblioteca do mundo. E ele então proibiu, não se vende mais para Pérgamo. E o que o líder de Pérgamo, que estava determinado a ter a segunda, ou a maior biblioteca do mundo, o que ele fez? Ele inventou uma outra tecnologia, ele ressecou couros de cabritos, especialmente de animais, enfim, em geral, e conseguiu fazer do couro alisado um material para escrita, que se tornou muito melhor que o papiro, e que ganhou o nome de pergaminho. Pergaminho por causa de Pérgamo, dando origem aí, usando o nome da cidade. Então, viu? Aqui um momento cultural também aí, E eu quis linkar, porque quando ele diz que ele é o que tem a espada de dois gumes, ou a palavra, talvez não seja a maior biblioteca do mundo, mas a mais importante é a Bíblia, é a palavra que transforma pessoas, que separa as coisas, que age de uma maneira cirúrgica na gente. Aliás, falando em ação cirúrgica, alguns intérpretes também, quando lembram desta expressão espada afiada dos dois lados, claro que é uma espada que age, que fere, mas também que cura. Como assim? Como um material cirúrgico que corta, que tira o que é ruim, mas que restabelece, que cura, que salva. Assim também
é vista. E por que eu estou colocando isso? Aqui também, já fazendo aqui uma outra ligação com algo importante da cidade de Pérgamo. Você já deve ter visto aquele símbolo da medicina, né? Que está às vezes aí nos chalecos dos médicos ou no curso de medicina tem aquela serpente assim. Aquela serpente ali, ela era conhecida na antiguidade como o deus de Pérgamo. Né? E é curioso isso, é o deus Esculápio, né? Que era também ligado à medicina, às artes médicas. Então eles tinham um local onde tinha ações de cura, as pessoas iam até Pérgamo, era o centro dessas ações, e aí tinha, de fato, assim, talvez assim, a indicação de remédios, mas isso era ligado também a um culto pagão, a sacrifícios pagãos, enfim, a um misticismo envolvendo esse Deus. Né? Curioso pensar aquele que tem um instrumento cirúrgico perfeito, né? Jesus, é colocado em contraponto a essa situação assim. Mas quero falar um pouquinho mais aí do paganismo, inclusive existente em Pérgamo, mas não antes de ler mais um trecho da Bíblia do nosso texto de hoje, que diz assim aqui, ó, eu continuo aqui lendo então o texto, versículo 13. Versículo 13 diz assim: conheço o lugar onde moras, que é o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Eu já vejo essa segunda parte do versículo 13, deixa eu só destacar aqui, ó, a primeira: conheço o lugar onde moras, que é o trono de Satanás. Curioso isso, né? Para a gente que lê num primeiro momento como assim, então era em Pérgamo o trono de Satanás, por que ele está se referindo a isso, por que ele está falando dessa maneira? Bom, alguns detalhes assim. Primeiro, essa expressão conheço. Se a gente lê os trechos das outras cartas escritas ali, das outras 6 cartas, né, além dessa que são as 7 cartas escritas às 7 igrejas, quando a gente olha ali esse texto, sempre tem essa expressão, eu conheço, eu te conheço, eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é, eu conheço o lugar onde você está, eu conheço. É consolador saber que o nosso Senhor e Salvador Jesus conhece a gente, conhece nossas dificuldades, conhece o nosso coração. Eu conheço vocês. E aqui a igreja de Pérgamo, ele diz, eu conheço o lugar onde vocês estão, que é o trono de Satanás. Bom, tem algumas curiosidades. Além desse Deus Esculápio aí que eu falei há pouco, né? Alguns identificam aqui como ele tinha essa característica da serpente, né? Que até hoje é o símbolo da medicina. Alguns lembravam da velha serpente de Gênesis 3. Será que é isso então, o trono de Satanás? Mas o altar mais destacável, que está em forma também assim, Deus como se estivesse sentado no trono, era o de Zeus, que estava bem na acrópole de Pérgamo, na elevada, lugar alto assim de Pérgamo. Então tinha uma enorme construção lá, várias situações nessa acrópole, e estava esse trono, esse altar erguido ao Deus falso, ao Deus Zeus. Inclusive depois com o domínio daquele lugar, esse altar, essa grande escultura foi levada para Berlim, na Alemanha. Se você pesquisar, lá tem um museu chamado Museu de Pérgamo, né, onde está esse trono. Então tem essa referência, sim. Mas havia uma enormidade de altares a deuses falsos. E também uma outra curiosidade é que em Pérgamo foi a primeira cidade, depois de Roma, que recebeu um templo ao imperador. Isso também era um grande confronto com os cristãos, né? Porque era o Kyrios Kaiser, né? O Senhor Deus é o imperador. E os cristãos diziam, não, o Senhor Deus é Jesus Cristo. Somente o Senhor é Jesus. Somente Jesus é o Senhor. E por causa disso, muitos foram perseguidos e mortos. Então, esse sistema de idolatria a deuses falsos era a marca de Pérgamo.
Então quando diz assim o trono de Satanás, não é que é um lugar físico específico, o de Zeus, ou de... não, mas era o sistema de idolatria que estava ali no meio. Então Jesus está dizendo, olha, eu sei que vocês moram num lugar difícil, de perseguição, onde o sistema cultural é contrário à minha palavra, é um trono de Satanás. Ali a ação de Satanás age livremente. E aí nós temos então esse conhecimento de Jesus sobre isso. Mas veja o que diz a continuação do texto. No entanto, sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Então, quer dizer assim, apesar de ter todo esse sistema, essa idolatria, vocês têm conservado o meu nome. E aí ele dá um exemplo, mesmo nos dias de Antipas, que foi morto ao lado de vocês, junto de vocês, né? E aí tem aqui um texto histórico, né, na tradição, alguns atribuem a Tertuliano, falando desse cara chamado Antipas, identificando ele como pastor desta congregação, desta igreja. E Antipas teria sido morto de uma maneira muito, muito drástica. Você sabe que na história do Império Romano há todo tipo de perseguição física aos cristãos. E aqui eles teriam pego um touro, um bezerro de bronze, e teriam, uma escultura grande, teriam colocado Antipas dentro dessa escultura. E teriam colocado essa escultura numa fogueira. Então imagina, né, uma estátua, uma escultura de um boi, de um bezerro, um touro, vamos dizer, de bronze, no fogo. E ele cozinhando literalmente lá dentro. E o texto diz, junto de vocês, ao lado de vocês, sugere que isso foi feito diante dos cristãos, né? Como se fazia naquelas arenas, para atemorizar. E o que diz o texto? Jesus diz, eu sei que vocês não negaram o meu nome, mesmo nessa perseguição externa fortíssima que foi colocada diante de vocês. Quando a gente examina esse texto e pensa também nas nossas vidas, a reflexão é, será que nós estamos prontos para suportar perseguições desse tipo? Louvamos a Deus porque, pelo menos aqui onde a nossa comunidade está inserida, nós podemos pregar livremente o Evangelho sem essa perseguição física. Será que estaríamos prontos a manter a nossa fé e o nome do Senhor Jesus, mesmo diante de uma oposição assim tão grande? É uma pergunta curiosa e interessante. No entanto, também muito curioso refletir sobre a sequência do texto, porque se aqui nós temos aqui um elogio, a partir do versículo 14 vem as críticas que Jesus faz àquela igreja e que nós também refletimos sobre as críticas que pairam sobre nós, sobre nossa fé, o nosso jeito de ser. Vou ler para vocês agora então Apocalipse 2,14. Diz assim: tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Estão aí em seu meio, e vocês estão permitindo que estejam aí em seu meio, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Esse é o texto, então, contra eles. Ainda continua o versículo 15, além disso estão aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Então, todos os intérpretes desse texto, e a gente percebe isso mesmo, né? Eles mostram o elogio que Jesus fez à igreja de Pérgamo, a igreja em Pérgamo, dizendo que eles resistiram à perseguição externa, física. No entanto, que eles estavam sendo derrubados, estavam caindo no laço das heresias internas, dos falsos ensinamentos no seu meio, permitindo que isso os enrede.
E essa é uma estratégia de Satanás. Ele que vem com a perseguição externa e às vezes nota que isso não é possível, ele muda de estratégia e começa a lançar ensinos falsos, costumes culturais dentro da igreja, imoralidades dentro da igreja que passa a ser aceito. Tudo bem, tranquilo, hoje em dia é assim mesmo. E ali nós caímos, ali nós tropeçamos, ali nós nos tornamos dignos de repreensão diante de Jesus. E é o que Pérgamo recebeu. E quando nós examinamos esse texto, examinamos também a nós e temos que pensar o quanto que temos falhado também nesse propósito. Para você entender mais claramente, afinal, cita Balaão, Nicolaítas, vamos tentar pensar um pouquinho nisso aqui. Tá? Diz assim, estão aí no vosso meio os que sustentam a doutrina de Balaão, qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Deixa eu explicar. Se você pegar a Bíblia lá em Números, lá 22, 23, 24, acho que é isso, né? Deixa eu até pegar aqui a minha Bíblia para ver com mais segurança, mais certeza. Lá tem a história então de Balaão. Tá? O que é essa? É exatamente isso que eu falei aí, 22, 23, 24, também ali no 25. E aí o que é esse cara? O Balaão era um profeta, né? Na verdade, não assim um desses profetas que ensinavam a palavra de Deus, mas que eles anunciavam aquilo que acontecia. E aí então o Balaque, que era um líder inimigo do povo de Deus, ele contratou o Balaão, deu um dinheiro para o cara, para ele amaldiçoar o povo de Israel, para eles poderem vencer a guerra. E aí diz que Balaão aceitou a grana, só que quando ele foi lá amaldiçoar, ele não conseguiu. Ele só conseguia bendizer o povo. Isso aconteceu duas, e a segunda e a terceira vez. Né? Ele falou, que é isso, cara? Eu te paguei para te amaldiçoar o povo e tu bendiz. Ele deu mais dinheiro, fez a segunda vez, fez a terceira e ele só dava bênção ao povo. Aliás, lá no versículo 23, do capítulo 23, é interessante a lembrança de que quem é de Deus, quem está em Jesus, quem é de Deus, não há encantamento, trabalho que vai afetar. Né? O Balaão foi pago para fazer uma maldição, mas não tem como. Aquele que está protegido no nome de Jesus não precisa temer nada disso. Certo? Isso é um ponto importante aí até para a gente lembrar. Então, como não deu certo isso, essa ação externa, aí o que aconteceu? O Balaão orientou o Balaque, coloca ali as mulheres sacerdotissas moabitas, que eles vão acabar sendo seduzidas por elas e vão adorar os seus deuses. E foi bem isso que aconteceu. Então, muitos intérpretes desse texto de Apocalipse dizem que lá em Pérgamo, então, começou a agir essa doutrina dizendo assim, olha, não tem problema você pecar no corpo, na prostituição, né? Os pecados da carne não vão afetar o espírito. E aqui está dizendo, não, isso é uma heresia, se contamina, se arde, não é mais puro diante de Deus. Então está se colocando esse ponto, essa heresia que se colocava lá. E a dos Nicolaitas não se tem também certeza absoluta de quem seria talvez esse Nicolau, mas aponta para o mesmo caminho. Uma tradição aponta para esse ensino, né, de que aquilo que era feito na carne não afetava a alma. Então, mais uma vez, essa questão da prostituição dentro do culto das adorações pagãs que havia em Pérgamo. Uma mistura, enfim, deixando que esses ensinamentos de fora caíssem dentro da igreja e tolerando eles, deixando eles, não, tudo bem, tranquilo, hoje é assim mesmo. E isso Jesus exorta, condena aquela igreja de Pérgamo. E creio que também condena as nossas ações nesses tempos de permissividade também que nós vivemos, certo? Indo adiante aqui, gente, nós temos o seguinte, só lembrando ainda, né, do Balaão, o Balaão queria ir, ele ia numa jumenta, né, e é um burro, e lá diz o texto que de uma maneira milagrosa o burro via um anjo que impedia o Balaão de agir contra o povo de Deus e que Balaão não via.
que daí ele bate no animal e o animal fala, né? O texto que fala, que menciona isso é o de Balaão, só para você estar aí antenado. Muito bem, e aí nós temos o versículo 16, que é uma palavra direta. Portanto, arrependa-te, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Perceba agora que está bem vinculada aí a espada que eu falei lá no início, que é a palavra de Deus, né, de 2 gumes, que está na minha boca. Mais uma vez, muito vinculado a esse entendimento que essa espada é a palavra de Deus, é a voz, o verbo do Senhor. Portanto, arrependa-se, diz. Né? É a palavra para a gente também. Ó. Tipo, dá um jeito nisso aí. A mistura com essa heresia de Balaão vai te destruir. Deixar os nicolaítas esse ensino aí dentro vai te destruir. E olha, se tu permitir continuar permissivo diante disso, vou vir com a espada que está na minha boca contra você. É uma palavra dura de convite ao arrependimento, que a gente também tem que atentar em nossas vidas. Você tem que atentar, eu tenho que atentar. Examinar o que Pérgamo estava fazendo e o que eu estou fazendo, e que de maneira essa palavra também me condena. Ok? E ainda o último versículo que traz uma promessa, aquele que perseverar, que seguir as instruções do Senhor Jesus. Diz o texto assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei um maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, as cartas que são escritas às 7 igrejas sempre terminam com esta promessa, né? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, foi do nosso último estudo lá, né? Em Apocalipse 2:10. Aqui em Apocalipse 2:17, ao vencedor darei o direito de comer do maná escondido. Acho que muitos de vocês devem lembrar, quem não lembra, o maná lá em Êxodo 16, lá com o povo de Israel, Deus alimentou o povo com esse pão que se formava como orvalho, ou que alguns entendiam vinha do céu. O maná escondido, essa expressão maná escondido, quer referir-se ao pão do céu. Jesus certa vez identificou-se, né, como o pão da vida. Então é esse pão espiritual. Se aquele pão lá matou a fome do povo, agora esse pão espiritual mata a nossa fome espiritual. Nos dá vida espiritual. É o reino dos céus, esse manjar junto ao reino dos céus. Não é simplesmente a Santa Ceia, ainda que alguns assim entendam, mas não, está falando do reino dos céus. E o outro ponto interessante, curioso, é essa expressão assim que a gente faz um ponto de interrogação, né? Uma pedrinha branca com um novo nome, o seu nome escrito, um novo nome que Deus te dá escrito nessa pedra. Da onde que vem isso, né? É uma curiosidade aí. Há alguns intérpretes que têm algumas explicações. Alguns lembram lá que nos julgamentos ocorridos em Pérgamo e nessa cultura greco-romana, muitas vezes o juiz usava uma pedrinha branca e uma escura. Quando era para anunciar a absolvição, ele usava a pedrinha branca, né? Então poderia ter um indício de absolvição, de perdão, de salvação. Outro historiador colocou que algumas culturas desta época pegavam uma pedrinha clara e escrevia, e aí o pai que queria registrar o seu filho, imagina assim, né, quando a gente vai num cartório registrar o filho, escrevia o nome do filho, né, ali e deixava essa pedra como um registro. Também seria extremamente simbólico, né? Deus, o Criador, nos torna nosso Pai, se torna nosso Pai, nos adota como seus filhos e nos dá um novo nome. A expressão novo nome está muito ligada ao Apocalipse, né, que promete ter novo céu, nova terra, nos dá um novo nome, quer dizer, apagar aquilo que é antigo, a nossa vida pecaminosa é feita nova para os que estão em Cristo Jesus. Então é uma promessa belíssima que temos aí, a igreja em Pérgamo, também a igreja aqui em Porto Alegre,
como também a igreja espalhada por todo o mundo e a cada cristão como você que está aí acompanhando. Certo, gente? Esse é o nosso estudo de hoje, os nossos comentários a partir de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 ao 17. A carta à igreja em Pérgamo. Analisamos, examinamos esse texto e também examinamos nossas vidas. A comunidade luterana Cristo, aqui em Porto Alegre, ela está completando 120 anos e está refletindo junto com esses textos bíblicos e convidando você a refletir junto com a gente também. E a gente tem dito, a comunidade se chama Cristo, a gente diz, vem para Cristo, vem para Cristo, de participar junto conosco, de formar esta igreja bem-aventurada na palavra de Deus. Eu quero lembrar que os nossos cultos públicos presenciais são aos domingos, às 10 horas e às 19 horas, 2 momentos que você pode escolher. E a igreja, o templo, está bem na esquina da Avenida Pátria com a Avenida Presidente Roosevelt, aqui em Porto Alegre. Tá? Você pode também entrar em contato conosco pelas redes sociais. Nossa intenção é anunciar essa palavra de Deus, poderosa palavra de Deus, como uma espada afiada dos dois lados, que nos ajuda nas batalhas do dia a dia. Ok? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Que Deus os abençoe e os guarde. Amém. Valeu, pessoal. Obrigado por acompanhar. Tá? Que Deus abençoe e guarde cada um de vocês. Até mais.